Bom, a gente vai falar hoje sobre instrumentação. Já na aula passada, no final dela, a gente deu aquela atividade de palavras cruzadas. Foi justamente um início aí, né, uma préviazinha, justamente para vocês trabalharem um pouquinho com alguns conceitos de instrumentação. Então foi a ideia lá daquelas palavras cruzadas. Mas sabe como é que é, né? Já fazem praticamente 2 semanas aí, né? Uma semana sem aula, etc. Então, né, a gente sabe que a gente pode ter esquecido alguma coisa, mas tudo bem, vamos tocando aí, né? Então a gente vai falar sobre instrumentação aí hoje, né? Bom, a gente vai observar, a gente vai trabalhar essa norma aí chamada ISA 5.1. Então essa norma trata justamente de tags, de como é que a gente faz representação de fluxo, né? Então a gente vai tratar dessa terminologia e simbologia, toda ela baseada nesse ISA aí 5.1, tá? Aqui no Brasil, ela foi aí meio que copiada, né, na NBR 8190, isso lá em 83, tá bom? Mas essa norma aí, ela foi descontinuidade, né? Foi descontinuada, perdão. Então, basicamente, ela não teve nada aí, ela parou nisso aí mesmo, né? E não tem mais nada mais atual aí na norma brasileira. Quando você entra lá na NBR e cita 8190, ela não diz que está, acho que ela está não utilizada pelo setor, né? Então é isso aí, é não utilizada pelo setor. E não tem nada, né, adiantando, indo para frente, nada, né? Então, a nível de norma brasileira, a gente não tem nada, né? Então a gente segue essa norma aí americana 5.1, tá? O que é o ISA? O ISA é International Society of Automation, né? Antigamente, ela era Instrumentation Society of America, né? Então ela é americana, passou a ser então um sistema internacional, tá? O que estabelece basicamente? Símbolo gráfico e identificação de instrumento e sistema para a gente poder fazer medição e controle aí desses processos, de sistemas, de maquinário. Então, para a gente ter uma maneira, né, de trabalhar e de padronizar, né, a nossa simbologia gráfica aí, né? Então isso aqui tá muito associado ao que a gente chama de IHM. O que é o IHM? É a interface homem-máquina. Então, nessa interface homem-máquina, ela é padronizada com esses símbolos gráficos que estão no ISA 5.1. Basicamente, ela é muito adequada para a gente trabalhar com fluxogramas em indústria de processo contínuo, né? Química, petroquímica, diagrama de instrumentação, de tubulação. Então, ela é muito utilizada para esses fins, né? Então, fluxogramas. E aí a gente coloca esses fluxogramas no nosso IHM, né? Então, essa que é a ideia aí. Então, quais são os documentos que a gente tem utilizando esta norma? Basicamente, fluxograma de processo e fluxograma mecânico, né? Então, esses dois fluxogramas são os dois bem utilizados. Diagrama de sistema e instrumentação, onde estão os instrumentos, como é que ele se encaixa, como é que ele foi, né, onde que ele está instalado, né? E aí daí a gente vai aumentar, a gente vai passar para a especificação dessa instrumentação,
a gente vai ter uma lista de instrumentos, então ela evolui aí para isso aí. A identificação desses instrumentos, as funções que eles utilizam, a gente chama isso aí de tags, né? Então a gente usa essas identificações aí desses instrumentos, a gente chama aí basicamente de tags, e nos fluxogramas do processo, né? Eu posso utilizar, obviamente, uma simplificação desses símbolos gráficos, né? E eles mesmos podem deixar a coisa, às vezes, até um pouco mais simples, né? Então é suscetível, eu posso, né, trabalhar aí com símbolos mais simples aí. Aí uma cara, né, um exemplo aí de um sistema, um fluxograma desse aí, né, de P&D. A gente nota aí a entrada de um reagente A na parte de cima, também aqui na parte de cima à direita a entrada de um reagente B, e lá no final a gente tem o sistema, uma saída purificada e uma saída a vapor e o retorno de água aqui, ó. Né? Então são basicamente as saídas que a gente tem. A gente tem também uma outra entrada de suprimento de água aqui à esquerda. E aqui no meio todo o fluxo, tanto de sinais como de fluidos, né? Até chegar no reator e sair do reator. E controladores. Tá? De fato, quando a gente olha assim de cara, o negócio é bem feio, né, Alex? Dá medo, né? Eu mesmo não entendo demais isso aqui não, viu? Pra falar a verdade. Bom, o que a gente tem aí, basicamente, nesses instrumentos, né? Na letra E, o guardado com letra E, a gente tem aí detectores, né? Detectores. Que são o quê? Dispositivo que eu vou conseguir, é como se fosse um sensor, né? Então o detetor é o mesmo que o sensor. Ele vai pegar aí e detectar uma alteração de uma variável do processo. Né? Uma alteração de variável do processo. E ele pode ou não ser parte do transmissor aí, ele pode ou não ser parte de um sistema aí para transmitir esse sinal. Então o T aí é justamente o transmissor, que é o instrumento que vai fazer o quê? Vai pegar esse sinal que vem do detector e colocar ele de uma forma capaz de eu poder enviar isso aí, essa informação, a uma certa distância para um outro instrumento, um receptor, que normalmente é localizado lá no painel de controle, ou num outro painel qualquer, onde essa informação vai ser visível, né? Ela vai ser perceptível aí. Essa percepção normalmente é colocada num indicador aí, ó, usando a letra né? A letra I. Oi. Sim? E eu entrei, já tinha começado, já tinha uns 7 minutos. Você falou no começo da aula aí, 10 minutos antes. Bem que na hora que você começou aí, você falou alguma coisa diferente de atividade? Basicamente a gente começou com instrumentação, foi só isso aí. Aquela que você passou não deu para fazer. Muito mais fácil. Atividade? Então, aí faz as próximas. Sempre a gente desconta uma das notas da atividade, tá? Então, a gente considera aí sempre as maiores notas. Então, essa daí já era, não dá para fazer mais. Não, fechou e encerrou. Tá? Sempre assim. Bom, então voltando aí, né? A gente tem aí os indicadores que são o quê? Que vão mostrar para a gente aquela medida que foi enviada aí via transmissor e detector. Né? Então ela vai aparecer aonde? Num indicador. Eventualmente a gente pode utilizar um registrador. O que acontece? O registrador é basicamente um indicador com registro gráfico. Né? Então ele vai colocar aí de forma gráfica essa informação. Às vezes essa forma gráfica pode ser passada por papel,
né? Eventualmente pode ser passado para papel, e eventualmente não, pode ficar somente armazenado aí, né, em forma de gráfico mesmo no interior do equipamento. O conversor, né, que a gente usa aí a letra Y, né, é um instrumento que ele vai pegar um sinal de uma maneira, né, então vai chegar uma determinada informação de um determinado tipo de sinal, por exemplo, corrente, tensão, né, e ele vai transformar, ele vai alterar em outra forma aí que seja proporcional a esse que está entrando, né? Então, por exemplo, pode ter um conversor aí de tensão para 4 a 20 mA, né? Ele pega a tensão e transforma para um sinal de corrente de 4 a 20 mA. Então, é um conversor que pode ser trabalhado aí, pode ser utilizado, né? Mas a priori, o conversor faz o quê? Ele vai pegar uma determinada um sinal, né, com uma determinada informação e transformar ele em outro tipo de sinal que possa ser mais utilizado aí de forma mais adequada naquele ponto do processo. O controlador, quem que é o controlador? Ele vai ter sempre um valor desejado, que a gente chama de set point, né, o valor que eu quero que seja lá o final. Ele vai chegar lá o valor medido e eu vou fazer aí normalmente uma diferença entre eles para que haja então a geração de um sinal de correção, né? A ideia é que essa correção seja aí ou ela vá para zero, né? Então essa é a ideia aí no final, que a gente tenha no final das contas o meu valor medido igual ao desejado, né? E aí então essa é a função do nosso atuador, né? Do nosso controlador. Então letra C. E o elemento de controle normalmente é o V, né? Ele vai modificar, né, uma variável aí para ter o processo, né, para levar o processo para um valor desejado. Então, normalmente ele é o elemento final de controle, uma válvula, por exemplo, né? Então a gente vai atuar nessa válvula para que ele chegue, né, que esse sistema chegue aí ao valor que a gente deseja. Então a gente tem alguns exemplos aí, né? Então à esquerda acima, então aqui, ó, a gente tem exemplos aí de indicadores, né? Então pode ser um indicador de tensão, de pressão, de temperatura, de potência, né? Então basicamente esse primeiro aí à esquerda no alto é um indicador qualquer. No alto ao meio a gente tem um registrador. Então qual que é a diferença aí para os indicadores? Então o registrador ele coloca a saída dele de uma forma gráfica, né? Então vocês veem aí que bem no meio aí, né, eu tenho lá uma geração de um gráfico. Esse rapaz pode ser numa tela, né, de vídeo, uma tela LCD, por exemplo, como pode ser registrado no papel também. Depende da sua necessidade aí, tá? E aqui uma unidade de alarme, que ele vai justamente ver se os parâmetros que você está analisando, se eles estão, por exemplo, fora do que a gente deseja. E aí ele gera um alarme, né? Pode ser um alarme de nível alto, um alarme de nível baixo. Aqui embaixo à esquerda, um exemplo de um controlador, né? Um exemplo de controlador. Então tá aqui, ó, esse part 19. Um exemplo aqui no meio embaixo de um transmissor de pressão. Então, no caso, ele detecta e transmite esse sinal de pressão. E aí uma válvula de controle, no caso essa válvula de controle é uma válvula de vazão, né? Então eu atuo nesse sistema aqui para deixar minha vazão aqui maior ou menor, né? Então são exemplos aí de sistemas, né, de instrumentos aí utilizados.
Bom, a gente vai ter aí então o que a gente chama de identificação funcional, né? Mas o apelido dele aí, então é um tag, né? Então basicamente cada instrumento, cada registrador, cada válvula, ela vai ter uma tag, né? Que é uma identificação funcional aí. Então basicamente ele é um conjunto de letras aí, um conjunto de letras que vai fazer essa identificação da função desse dispositivo, né? Então, por isso identificação funcional, vai mostrar que dispositivo que é esse. E aí a gente vai ter também uma sequência, um conjunto de números que vai identificar a malha a que pertence esse dispositivo. Então a gente vai, né, sempre a identificação ela vai ser composta por duas partes. A primeira parte é um conjunto de letras para identificar a função desse dispositivo. E depois um conjunto de números que é para identificar em que malha que pertence esse sistema. Então, a primeira letra sempre vai identificar o quê? A variável medida pelo instrumento, a variável de medida ali que a gente está trabalhando. Então, a variável de controle aí. Né? E a gente pode também ter aí letras subsequentes que vão dizer as funções do instrumento que está se trabalhando. Né? Então é sempre um conjuntinho. A primeira letra é sempre qual que é a variável que eu estou medindo, que eu estou trabalhando naquele instrumento. E depois as letras subsequentes vai dar a função do instrumento. A segunda parte é o número da malha. Então tem um exemplo aqui, T. Quem que é o T? O T é a minha variável da malha. Então essa variável da malha, essa malha, ela está trabalhando com o quê? Temperatura, por isso da letra T. Temperatura, por isso da letra T. E C. Então são duas letras aí que vão dar a função do instrumento. Então no caso deste instrumento, ele é um indicador, então o I vai mostrar, vai colocar para a gente que esse instrumento é um indicador e também um controlador. Então eu tenho essas duas funções nesse instrumento. E 103 é o número da malha onde ele está localizado. Então T é a variável da malha, ou seja, eu estou controlando temperatura. O I é de indicador, o C de controlador e o 103 é o número da malha. Né? Eventualmente, você pode incluir, por exemplo, uma área, né? Um código de área aí. Então, aí você põe, por exemplo, ó, 5380 aqui, ou esse 5380 é um código de área aí, por exemplo, dentro de uma fábrica que é grande, que tem várias áreas, então você pode incluir aí um código de área. Então esse tag aí vai ficar um pouco maior, como mostrado aqui nos exemplos aqui embaixo. Beleza? Qualquer coisa para aí e pergunta, tá bom, pessoal? Então, um exemplo aí de um sistema de sinalização dessas. Então a gente tem aí do lado esquerdo, né, entrando aí 3 tipos de gases, né? Então o gás BFG, o gás COG e um gás GLP. Cada um desses gases aí, até chegar no ponto do misturador, eles passam aí por algumas etapas, né? Medidores aí de pressão, temperatura, né? Então P é de pressão, então eles vão medir pressão em alguns pontos aí, e depois a nossa saída para consumo, né? Ó, eu já tenho uma saída para consumo aqui do lado direito. Então aqui são exemplos, né? Então você vê que a gente tem nesta parte aqui, ó, 103, toda uma malha aqui, ó, né? Então todos esses instrumentos aqui são da malha 103. Aqui eu já tenho equipamentos que estão na malha
102. Então, 102. Aqui embaixo temos a malha 104, né, a malha 104, e a malha 105 aqui mais embaixo ainda. Então a gente tem aí 1, 2, 3, 4 malhas aqui, ó. A gente aparece aqui com mais instrumentos pertencentes à malha 102 aqui ainda, né? Então 1, 2, 3, praticamente 4 malhas aí, e com os instrumentos aí colocados e sinalizados, né? Então, com essas tags a gente consegue encontrar aí esses instrumentos de uma forma um pouco mais fácil, justamente porque eles estão totalmente, né, dentro de uma maneira, né, de sinalização padronizada, né? Então essa padronização faz muita diferença aí para encontrar esses tags aí, tá? Não sei se está grande para vocês. Eu acho que o pessoal que está com o celular, isso aí deve estar pequenininho aí, tá bom? Mas essa é uma tabela aí que dá justamente quais são as letras utilizadas aí, né? Quais são as letras utilizadas aí nos diversos tags aí. Então, eu posso ter como primeira letra, além da primeira letra, uma modificação. Então, ó, tenho aqui em cima, né? Tá aqui, ó, primeira letra, né? Então, eu tenho a variável minha de medida e, eventualmente, eu posso colocar para essa variável uma modificação. Então, a gente tem aí analisador. Oi? Que mapeamento aí você vê em programa, isso aí? Gás e tal. É gás de aquele gado que você acha no chão lá, como é que chama? Não. Você entendeu, né? Que eu falei, né? Então, basicamente, ele vai estar no IHM da nossa planta. Então, quando eu for fazer um controle de uma planta qualquer, vamos supor aqui, vou voltar aqui, ó. Então, aqui é uma planta de um sistema misturador de gases para o consumo de gás misto, né? Então, você vê que a saída aí do lado direito aí, ó, né, é essa saída para consumo de gás misto. Então, essa planta ela vai fazer o quê? Para mim misturar esses gases, eu tenho que colocar eles em determinada condição de pressão aí para que a mistura seja adequada. Então eu tenho todos esses instrumentos aí que são medidores e válvulas também aí no meio desse processo. E aonde que eu vou colocar essa informação? Essa informação pode estar num fluxograma em papel, que é ruim pra caramba, né, pra gente trabalhar, mas de início eu posso pensar, esquematizar, posso trabalhar com esse fluxograma em papel, e daí a gente gera um sistema de controle com uma interface homem-máquina que a gente chama de IHM. Então, IHM. E essa IHM, que é justamente onde vai estar o meu controlador, onde vai estar o homem gerenciando esse processo, ele vai ter essas simbologias, né? Então, essas simbologias vão estar justamente nesse IHM. Pode ser o que esse IHM? Pode ser um computador, ele pode estar, por exemplo, na tela do seu CLP, isso vai depender do tamanho aí da sua planta, tá bom? Tudo bem? Daí é tipo uma refinaria? Esse exemplo aqui não chega a ser uma refinaria não, tá? Eu peguei um exemplo de mistura de gás, mas eu não sei de onde é esse processo não, tá bom? Mas pode ser o exemplo de uma refinaria sim. Carro e potencial? Sim, pode. É que
nesses sistemas mais simples, seja residencial, seja de carro, a gente costuma não utilizar esse tipo de notação, né? Então, esse tipo de notação é uma notação industrial mesmo, né? Industrial. Como se fosse um tratamento, né? Nem que lá na Billings, né? Por exemplo. Então, lá na Billings, por exemplo, a gente pode fazer um sistema desse aqui de representação. Óbvio que eu não vou estar medindo pressão de gás, etc. Mas a gente vai estar medindo, por exemplo, temperatura da água, a pressão e a vazão da água, né? Essas variáveis. A própria saída de tensão, de potência. Então, são outras variáveis, mas que eu posso identificar e colocar, né, nesse tipo de simbologia. E lá naquela plataforma da Petrobras tem isso aí, né? Com certeza, com certeza. Isso aqui é muito utilizado na área de química, né? Então, com certeza, lá na Petrobras você tem sistemas desse aqui. Aparece bastante mesmo, professor. Oi? Aparece bastante mesmo. Eu trabalhei um tempo com isso, aparecia demais. Bastante, até mesmo em isométrico de tubulação. Sim. Porque o que acontece? Quando você faz um projeto, normalmente a gente coloca aí um projeto inicial, um esboço inicial, bem assim, plano, né? Então, dessa forma que está mostrando aí. Aí, na etapa seguinte, justamente a gente vai passar para um isométrico, onde a gente vai poder fazer cálculos, por exemplo, de perda de pressão, perda de temperatura na planta, né? E até mesmo, dependendo da planta, a passagem dos nossos tubos, né? Então aí a gente acrescenta aí um isométrico para ele. Tá bom? Normalmente quando isso vai para o controlador, então o controlador vai usar uma planta mais desse estilo que está mostrando na tela aí, né? Mais 2D. Tudo bem? Vamos para frente então. Então, olha só. Por exemplo, se eu quiser medir vazão, né? Vazão em inglês é flow. Então, eu vou usar lá a primeira letra como F. Né? Tensão elétrica. Então, qual que é a letra para tensão elétrica? Se eu precisar de um medidor de tensão elétrica, eu vou usar o E. Né? Eu vou usar o E. E assim por diante. Então, a gente tem vários então a gente tem várias aqui coisas que a gente precisa medir, né? Então potência, nível, né? Umidade. Então, e cada uma dessas letras aqui a gente tá colocando aí, né? Pressão. Então o que acontece? A pressão, eventualmente, a gente precisa colocar aí, por exemplo, uma pressão diferencial, que é entre dois pontos. Então, a pressão diferencial ele vai ter que ter, né, uma letra modificadora. Então, qual que é a letra modificadora? É a D. Então, se a segunda letra, né, se eu usar aí o P seguido da D, então essa letra D, que é a segunda letra aí, ela entra como modificadora. Então, ela é diferencial, né? Assim como a gente tem esse F aí, que é uma fração ou razão, varredura, integrador, segurança, né? O S, que é um dispositivo de segurança. Então, são outros itens aí, tá? Agora, outras letras, normalmente elas vão dar mais informações. Então, por exemplo, o A, quer dizer que eu estou trabalhando com alarme. Né? Estou trabalhando com alarme. Esse alarme, normalmente, ele pode ser alto ou baixo, tá? Então, ele tem outra
funcionalidade. Nessa tabelinha até nem tem aqui o alto ou baixo. Eu posso ter às vezes uma lâmpada indicador, uma lâmpada piloto. Tá aqui, ó, né? Então seria a próxima letra indicando aí que eu estou trabalhando naquele dispositivo com uma lâmpada piloto. Pode ser um registrador, né? Então eu uso aí a letra R e assim por diante. Então cada letrinha aí tem uma colocação. Só que aqui o que acontece, ó? Eu estou vendo um sistema de uso que foi concebido inicialmente para a indústria petroquímica, química, né? Então eles trabalham inicialmente por pressão. E aí pressão vai confundir para a gente com potência, realmente. Mas aí potência é o quê? Potência a gente usa nesse sistema a letra J, tá bom? Então, realmente, para a gente que está acostumado a trabalhar por o I, para a gente corrente elétrica, ó, mantém o I, beleza, tá bonitinho o I aqui para a gente, tá ótimo. Agora, o V para a gente, o V é voltagem, tensão, né? Ó, o V, o que é o V aqui? É viscosidade. Então, por quê? Porque esse sistema de tags, de numeração, ela deu prioridade para essa indústria química e petroquímica, tá bom? Ela surgiu dessa indústria inicialmente. Vai dar para confundir bastante, tem bastante coisa aqui para confundir a gente, viu? O J de Joule é uma colocação interessante aí para potência, realmente, Evaldo. Não me tinha ocorrido esse J aí para Joule, mas é uma colocação bem interessante, viu, Evaldo? Aqui a gente tem algumas combinações típicas, né? Então vamos supor que eu tenho, vamos supor aqui o P, que é pressão, né? Então essa aqui parece pior ainda, né? P, pressão. Aí eu quero um registrador, então eu estou um controlador que é um registrador. Então eu vou usar o que? PRC, né? Então o P indica pressão, o R registrador e o C controlador. Então eu tenho tudo nessa indicação. Se eu tenho um controlador com indicação, eu vou já usar P e C, né? Então P de pressão, I de indicador e C de controlador. Ele é cego, ou seja, eu não tenho nenhum mostrador nele, então eu só uso P e o C. E aí por diante, né? Então a gente tem aí, por exemplo, transmissores, lá em cima do lado direito, transmissores. Então eu vou usar, por exemplo, uma vibração, V de vibração aqui, né? Então eu tenho aqui um transmissor, por exemplo, que é também registrador. Então ele vai usar VRT. Então o V da vibração, o R de registrador e o T de transmissor. Então a gente pode, né, são algumas combinações aqui utilizáveis aqui no nosso sistema, tá bom? Às vezes é bem enrolado, né, Vinícius? Mas, nossa senhora, não sei se vai ajudar a gente não. Algumas variáveis são livres, né? Mas então aqui tem uma combinação típica aí de algumas letras aí, tá? Então, eu vou precisar colocar algumas, né, regras aí. Então, essa identificação ela vai ser estabelecida de acordo com a função do instrumento e não com a sua construção. Então, se eu tiver lá, por exemplo,
um transmissor. Então, eu vou ter que ter o T, que ele é um transmissor. Mas ele usa aí, pressão diferencial para medir nível. Então, como é que eu devo indicar? Eu devo indicar LT, porque L é de nível e T de transmissor. E não PDT, porque P é de pressão, D diferencial e T de transmissor. Então, por que eu não vou usar PDT? Porque a função que eu estou utilizando aí nesse transmissor, né, a função dele é medir o quê? Medir nível. Né? Então, ele quer medir nível. Então, ele, como medidor de nível, ele usa essa pressão diferencial, tá bom? Mas essa pressão diferencial é um método de construção interna desse transmissor. Tá? Então, por exemplo, um indicador de pressão que vai, da mesma forma, medir nível, né? Ele vai ser identificado como LI. Então, o L é de nível e o I de indicador. Né? Independente se ele tem lá uma saída pneumática, etc. Né? Então, vamos voltar aqui. Ó. Você vai ver que L, né? O L aqui, é de nível, level. Né? Level. Então, por isso, do LI, do LT, né? Level, nível. Tudo bem? Então, essa primeira letra é sempre de acordo com a variável de medida, a variável que eu estou medindo. No caso aí, o L é nível. Né? Então, se eu estou medindo o nível, é ele que tem que entrar aqui na frente. Então, uma válvula de controle, né, que ela varia a vazão para que eu controle o nível. O que acontece? Eu estou controlando o nível. Então, eu vou usar aqui LV. Então, L de nível e V de vazão. E não FV. Né? Então, F aqui é o que? Seria o de vazão. Então, vamos voltar lá. F é flow, né? Vazão. Só que eu estou usando a vazão aqui para controlar o quê? Para controlar nível. Então, o que eu preciso levar em conta aí? Que a minha variável que eu estou medindo é o nível. Estou usando o controlador de vazão para isso, mas o que eu estou controlando, né, é o nível. Por isso que eu vou usar a indicação de LV e não FV. Eventualmente, a gente pode acrescentar letras que modificam, né, a letra que vem antes. Então, ela vai ser uma letra modificadora, né? Então, ela vai alterar a característica do que a gente está trabalhando. Então, eu dei um exemplo para vocês lá, justamente, do D, né? Então, aqui, eu tenho lá TDAL. TDAL. Então, o que eu estou medindo? Estou medindo T, que é a temperatura. Estou medindo T, que é a temperatura. E a letra D, ela é uma alteração dessa temperatura. No caso, se eu não me engano, aqui é diferencial. Vamos lá. D aqui entra como diferencial. Vou apagar aqui. Então, letra D aqui, quando ela é modificadora, ela entra aqui como diferencial, né? Diferencial. Oi. Lá não está dando para a gente lá, tem D diferencial. Mas se fosse a primeira letra, seria densidade ou massa, né? Exatamente. Então, por exemplo, se eu tivesse DD,
Dois Ds. O primeiro D é de densidade ou massa específica. E o segundo D de diferencial. Foi o que aconteceu aqui no exemplo da gente. Ó. O primeiro T do TDAL, o primeiro T é de temperatura. O D modifica essa variável temperatura. Como é que ela modifica? Como temperatura, ó, temperatura diferencial. Né? Temperatura diferencial. Então ela vai ter uma referência lá, vai fazer uma subtração, alguma coisa assim. Tá? A letra A é de alarme. Então, alarme. Então tá aqui, ó. TDAL. Então, temperatura diferencial. O A é um alarme. Isso quer dizer que esse cara aqui vai gerar um alarme pra gente. E o L, ele dá uma modificada aí nesse alarme. Então, é um alarme do tipo low, do tipo baixo. Né? Então, sei lá, temperatura muito baixa, ele vai lá e alarma o sistema. Né? Outro exemplo aqui para você, ó. PDIAL. Tem letra pra caramba aqui, né? Então, o que é o primeiro P? O primeiro P é de pressão. Pressão. Primeiro P é de pressão. O D, que é a segunda letra, ele vai alterar esse P. Ou seja, ele é uma diferencial. Então, ele modificou o quê? Ele modificou a pressão. Então, não é uma pressão qualquer que eu estou medindo, é uma pressão diferencial. E aí ele tem um alarme, né? Um alarme, e o I aqui é de indicador, indicador de alarme, né? E ele tem um modificador de alarme que é o L, que nós vimos acima, né? Que é justamente um alarme para baixo. Tá? Então, além de fazer o alarme, ele também indica, né, a pressão. Ok? A próxima atividade vai ser animada, né? Aquelas atividades para desprezar, né, o Marcos? Entrou na conta de desprezo aí. Mas as anteriores foram bem facinhas, né? Tava bem tranquilinhas as outras, né? Essa próxima não sei como vai ser, mas as anteriores estavam tranquilas, né? Eu vi pelas notas, Eu vi pelas notas, né? Então, pelas notas estavam... Eu verifiquei que a maior parte da turma aí foi bem. Essa última foi até que tinha mais coisas, porque a gente colocou 3 temas, basicamente, né? Então, porque a gente ficou muito tempo sem dar uma avaliação, então vocês tinham lá 3 temas. Então, ela foi um pouquinho grande, né? Mas vocês tinham 3 tentativas aí para pegar a melhor nota, né? Oi? Não entendi, pode falar. Essa aí foi difícil, hein, São 16 questões. Então, ela tava grande só, porque foram muitas questões aí, né? Então, essa foi a maior dificuldade aí, né? A gente já sabendo que haveria dificuldade, né, Marcos? Aí a gente pega e já, não, tenta lá 3 vezes, a gente pega a melhor nota, tenta uma vez, não deu certo. Mas estava tudo no material de vocês, tá? Tudo que eu peguei foi justamente do material de vocês e algumas foram variações, né? Só variações. Bom, outra característica, as letras, né, são sempre em maiúsculas, né, então eu vou deixar sempre as letras em maiúsculas. Colocou letra em minúscula, não vale, né, não vale, então todas elas têm que ser em maiúscula. Normalmente as letras subsequentes podem ser em qualquer ordem, e acho que a única exceção aí é o CV,
né, que seria uma válvula controlada, né, válvula de controle. Então elas são a gente não admite muito uma troca aí de letras para o controle de válvula aí, tá? Se a gente tiver um instrumento, né, que está na mesma malha, com a mesma identificação funcional, então eu tenho lá na mesma malha o mesmo instrumento, né? Então o que acontece? A gente pode adicionar um sufixo. Então eu tenho lá FV2, está na malha 2. E eu tenho um FV também na malha 2, é outro instrumento. Então para diferenciar o instrumento 1 do instrumento 2, a gente pode pôr aí um sufixo para ele, A, B, C, D, entendeu? E às vezes a gente tem um instrumento que pode ter mais de uma função. Então eu preciso colocar todas as funções. Então, por exemplo, eu tenho lá um cara que é registrador de vazão e de pressão. Então ele faz as duas medidas. Ele mede tanto vazão quanto pressão. Então eu coloco lá, ó, FR2, né? Então o flow, né? F de vazão, flow, o R de registrador. Traço 2 porque ele está na malha 2, alguma coisa desse gênero. PR2, então P de pressão, R de registrador, 3. Tá bom? Então eles estão lá então ele está indicando essa indicação no outra colocação. Vinícius, A, B, AA, BB, não entendi aqui. Qual que é a sua pergunta aí, Vinícius? Normalmente essa primeira colocação que você colocou aí, A espaço B, ela não admite o espaço, tá bom? Mas você pode colocar esses sufixos A, B. Eu acho que AA e BB não é muito, né, não seria muito utilizável, a não ser que a gente tivesse um grande número desses caras na mesma malha, né? Então normalmente não há uma grande quantidade, mas você pode usar todas as letras do alfabeto, entendeu? Se você tiver uma grande quantidade, todas as letras do alfabeto não sejam o suficiente, aí sim você passa para uma segunda letra e usa aí, por exemplo, a A, B, a C, a D e assim por diante, tá bom? Mas não é a ideia, não, tá bom? Senão você está numa enrascada grande aí, porque sua malha é enorme, né? Sua malha é enorme, fica bem difícil até de trabalhar aí. Bom, e se eu tiver aí duas funções, do jeito que está aí no exemplo acima, né, duas funções, o que eu preciso fazer? Eu vou precisar colocar esses caras em círculos tangenciais aí, ó, um do ladinho do outro, encostadinho um no outro, né, para indicar aí, né, que eles têm aí essas funções aí. Então TIC e TSH, né? Então seria, por exemplo, o controlador de temperatura e a chave do nível no mesmo local. Então, nossa, habilitação. Pode ser. Bom, o número de letras, há uma regrinha aqui que ela, se possível, sempre possível, não deve ultrapassar 4. Mas se você voltar aqui nos nossos exemplos, você vai ver que eu dei um exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui tem 5 letras, né? Tem 5 letras, né? Esse cara aqui já tem 4, né? Então, a ideia é que não passe de 4. Então, essa que é a ideia principal. Mas
às vezes a gente não consegue, precisa colocar aí, né? Eventualmente, se um registrador indicador tiver, por exemplo, a mesma variável, o I do indicador pode ser omitido, uma vez que ele já é um registrador, né? O registrador também indica, né? Então, a ideia é você tentar não passar aí das 4 letras, né? A coisa é uma sopa de letrinha, aí você acaba deixando tudo, né? Aí não omite nada, etc. Acaba ficando mais difícil. Nos fluxogramas, às vezes a gente não tem obrigação de identificar todos os elementos de uma malha. Por quê? Porque às vezes você observa aquela malha, só de observar a malha, como ela está montada, você já sabe que aquele elemento pertence àquela malha, né? Então tem alguns elementos que a gente pode eventualmente deixar de fora, sem fazer uma identificação. E às vezes o elemento é muito, né, muito pequeno, não necessita de uma identificação. Ele é inócuo, né, na condição da malha. Por exemplo, uma placa de orifício, né, uma válvula aí, elementos primários aí que a gente pode omitir, né, sem dar problema para as demais representações, né, deixar isso para os instrumentos mais importantes aí. Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Beleza? Então, olha só, pessoal, já que vocês não têm dúvida, o que é uma placa de orifício? O que é uma placa de orifício? Com orifício no meio, né? Tá, e pra que serve isso aí? Ah, tá aí, o Caio falou tudo, ó. Para medir fluxo, para medir pressão. Tá? Isso. Medir vazão, pressão, é isso aí, beleza. Tá ótimo aí. Tá medindo trecho específico? Oi? Uma linha? Tá medindo no trecho específico de uma linha? Exato, exato. Então a gente quer medir a pressão, o vazão, um trecho específico de uma linha. Eu vou usar justamente, posso colocar usar uma placa de orifício para isso. Não é isso não, Marcos. Mas nós já colocamos aqui, né? Então não tem nada a ver de placa de circuito, não. É que a gente sempre tende a levar para esse lado, né? A gente gosta, né? Então a gente tem aqui algumas, né? Um resuminho aí dos mais utilizados, né? Então, as primeiras letras, né? A para analisador, F para fluxo ou vazão, L para nível, P de pressão e T de temperatura. Os principais modificadores são D de diferença ou diferencial e S de dispositivo de segurança, né? E aí o segundo grupo de letras, né? As mais utilizadas aí são alarme, A de alarme, C de controle ou controlador, o I e o R, né, de indicador e registrador, o Y de um cálculo, uma manipulação numérica aí qualquer, o T de transmissor, V de válvula, né? E os principais modificadores desse segundo grupo é justamente o alarme, H de alto, high e L de low, né? Então são
nosso sistema de alarmes, tá ok? Então, alguns exemplos aí. TRC. Então, o T é de temperatura. T é de temperatura. O R de registrador. E o C de controlador. Então, ele é um controlador e registrador de temperatura. PD e C. Então, o primeiro P é de pressão. E eu tenho o D, que é o modificador dessa pressão, que é pressão diferencial. Né? Diferencial. Então, o IC, o I é de indicador, e o C de controlador. Então, é um controlador e indicador de pressão diferencial. Né? De pressão diferencial. LAH. Então, o L, né? O L. Alarme. O L aqui é de nível, né? Level. O L é de level, nível. O A é de alarme, e H, alto. Então, alarme de nível alto, alarme de nível elevado. FAL, de novo aqui, A e L são alarme de baixa. Baixa o quê? F é vazão. Então, é um alarme de baixa vazão. Ok?